Olá, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante e importante também que trata da radiciação e as suas propriedades, certo? Muita gente confunde essa palavra radiciação com radiação. Muito cuidado com isso, tá? Porque radiciação vem de raiz. E aí também pensa logo assim, peraí professor, raiz quadrada é uma árvore que tem uma raiz que é um quadrado? Não, muito pelo contrário, tá? Então, a raiz, ela envolve três elementos bem importantes e essenciais, que são o índice, o radicando e o radical. Detalhe, o radical é o resultado de uma raiz, tá? Agora, o que você deve prestar atenção em relação à raiz é o seguinte, que o índice é quem vai te determinar o resultado final. Por que isso? Porque aqui, por exemplo, olha só, eu tenho aqui a raiz quadrada de 81 e a raiz quarta de 81. Embora nós tenhamos o mesmo radicando aqui dentro, mas pelo fato de o índice ser diferente, o resultado também será diferente, tá? Então é importante que você preste atenção e verifique sempre quem é o teu índice, legal? Outra coisa importante que muita gente fala errado por aí é o seguinte, professor, número tal não tem raiz. Gente, todo número natural, ele possui raiz. Só que alguns possuem raiz exatas, outros não, tá? Mas todo e qualquer número possui raiz, beleza? Vamos aqui então, olha só. Eu tenho aqui, como eu coloquei no exemplo, tá? A raiz cúbica de 8. O que quer dizer essa raiz cúbica de 8? Eu tenho que pensar no seguinte, pelo fato de o meu índice ser igual a 3, eu tenho que pensar em um número que, repetido 3 vezes e depois multiplicados esses números, me dê como resultado o 8. Então eu coloquei aqui, olha, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. Ou seja, esse 8, ele vem de onde? Ele vem da multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2. Vejamos aqui, olha só. 2 vezes 2, o resultado é igual a 4. 4 vezes 2, o resultado é igual a 8. Por isso que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Legal? Detalhe importante. Quando o índice da raiz é igual a 2, não é necessário escrevê-lo. Ou seja, pessoal, aqui, olha, se o índice for igual a 2, você pode esquecer. Não há problema nenhum. Até porque, em muitos livros didáticos e tudo mais, né, exercícios e tudo mais, você sempre vai encontrar a denominação dessa maneira, a escrita dessa maneira, tá? Uma raiz quadrada de 4, por exemplo, tá? Ou seja, o índice igual a 2, ele não é escrito e não tem necessidade de fazê-lo. Ok, pessoal, agora olha só, pensando nisso, né, que a raiz quadrada ela não possui ou não tem necessidade de escrever o índice, por que só a raiz mínima que a gente tem é raiz quadrada, não existe raiz primeira? Porque a raiz quadrada ela provém de uma potência e essa raiz é a multiplicação de pelo menos 2 valores iguais. Então, se eu tenho apenas um valor, ele não tem por que ser calculada a raiz, tá? Então, a raiz quadrada, por exemplo, toda raiz, ela vem da multiplicação de fatores iguais. Como é uma multiplicação de fatores iguais, ou seja, eu estou falando no plural, tá? Eu tenho que ter pelo menos 2 fatores. Então, pelo fato de eu ter pelo menos 2 fatores, o meu índice mínimo que eu tenho que ter na raiz é o índice 2. Por isso que eu não tenho um índice igual a 1. Legal? Agora vamos verificar aqui como é que a gente faz para calcular ou para determinar algumas raízes, tá? Primeiro, eu tenho aqui a raiz quarta de 16. A raiz quarta de 16, eu já sei que é 2. Mas vem cá, por que é igual a 2? Deixa eu te mostrar aqui bem detalhado, olha só. A raiz quarta de 16, nós podemos escrever o 16 como uma multiplicação de 2 valores iguais. Ou seja, o 16 é a mesma coisa do que 4 vezes 4. Perfeito? Só que
O 4 vezes 4, reparem que o 4 aparece apenas 2 vezes. E aqui o meu índice é igual a 4. Ou seja, eu tenho que ter aqui dentro um número que apareça 4 vezes, tá? E somente ele, ok? Agora pensemos no seguinte também. Raiz quarta de. Esse 4, o que acontece? O 4 é a mesma coisa do que 2 vezes 2. Então, quer dizer o seguinte, esse primeiro 4 eu posso escrever como sendo 2 vezes 2. O segundo 4 eu também posso escrever como sendo a multiplicação de 2 vezes 2. E aí sim, ó, reparem, pelo fato de aqui o índice da raiz ser igual a 4 e pelo fato de, no radicando, aparecer o número 2 4 vezes, ou seja, essa quantidade de vezes que o 2 apareceu é igual ao índice. Opa, legal então. Então eu já sei que o meu resultado é igual a 2. Quer dizer que a raiz quarta de 16 é igual a 2, pois o 2 repetido 4 vezes e multiplicando todas elas, o nosso resultado chegará em 16. Belezinha? Agora aqui, olha só, aparece algum índice? Não. Então a gente vem para essa ideia, ó. Se não aparece índice, é porque ele é igual a 2. Legal. Então, sendo igual a 2, eu tenho aqui que determinar quanto vale a raiz quadrada de 81. Opa! Se é raiz quadrada, tá? Eu tenho que pensar em um número que apareça 2 vezes e a sua multiplicação é igual a 81. E aí, nesse caso, o único número que multiplicado por ele mesmo, cujo resultado é igual a 81, é o 9. Então, eu tenho que 9 vezes 9 é igual a 81. Então, pelo fato de esse 9, reparem, pelo fato de esse 9 aparecer 2 vezes e essa quantidade é igual ao valor numérico do índice, então a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Um detalhe bem importante que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, pessoal. Por que eu fui aqui para a multiplicação de 9 vezes 9, por exemplo, tá? E não, por exemplo, aqui, olha só. Se eu pegar o 81, eu posso dizer o seguinte, que 81 é a mesma coisa do que 40 mais 41, por exemplo. E é verdade, né? Só que quando você vai determinar uma raiz, seja ela de qualquer índice, quer dizer, raiz quadrada, raiz quarta, raiz cúbica, não me interessa. Quando você vai determinar uma raiz qualquer, essa raiz, ela sempre vem da multiplicação. Por quê? Até porque, olha só, porque a raiz, ela é a operação inversa da potenciação. E não se esqueçam que a potenciação, ela é a multiplicação de fatores iguais. Então, eu tenho que procurar sempre uma multiplicação de fatores iguais. Por isso que eu estou utilizando aqui o 9 vezes 9. Porque lá da tabuada a gente lembra que 9 vezes 9 é como se eu tivesse o 9 repetido 9 vezes e somando tudo. Então, 9 vezes 9 é igual a 81. Então, pelo fato de ele aparecer aqui 2 vezes, e essa quantidade, insisto nisso, tá? E essa quantidade é igual ao valor numérico do índice, logo então, a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Por isso então, pessoal, toda vez que você for pensar em extrair uma raiz quadrada, ou determinar uma raiz quadrada, raiz cúbica, raiz de qualquer índice que seja, você nunca deve pensar na adição. Pense sempre na multiplicação, ok? No próximo exemplo, nós temos aqui então, reparem, a raiz quarta de 81. Então, de novo, assim como nesse primeiro exemplo, eu tenho que pensar em um número onde ele aparecendo 4 vezes e multiplicando todas essas 4, o meu resultado final tem que ser igual a 81. E nesse caso, então, eu vou utilizar como ideia esse exemplo anterior. Reparem que eu acabei de lhes mostrar que a raiz quadrada de 81 é a mesma coisa do que 9 vezes 9. Perfeito? Só que 9 vezes 9, o que acontece? O 9, ele também pode aparecer de uma multiplicação de fatores iguais.
pois o 9 é a mesma coisa do que 3 vezes 3. Então, desse primeiro 9, reparem, eu tenho aqui 3 vezes 3. Do segundo 9, eu vou fazer a mesma coisa. Então, o segundo 9, ele também tem 3 vezes 3. Então, reparem aqui comigo, olha lá. A raiz quarta de 9 vezes 9. Como 9 é igual a 3 vezes 3, e aqui eu tenho o 9 aparecendo duas vezes, ou seja, eu tenho que ter o 3 duas vezes para cada 9. Logo, então, como aqui eu tenho dois números 9, o 3 apareceu 4 vezes. E aí vem o que eu acabei de te falar. Como a quantidade de números aqui no radicando é igual ao valor numérico do índice, logo, então, a raiz quarta de 81 equivale a 3. Belezinha? Última raiz aqui que a gente vai trabalhar é a raiz de 400. E aqui eu quero te chamar para um detalhe bem importante, tá bom? Olha só, a raiz de 400 a gente pode pensar no seguinte. Eu tenho que pensar em uma multiplicação de dois valores, onde esses dois valores possuam raiz quadrada exata. E aí vamos lá aqui, olha só. Aqui eu vou colocar 4 vezes 100. Por quê? Porque 4 vezes 100, o nosso resultado é 400. E aí eu tenho o seguinte, olha só. O 4, ele equivale à multiplicação de quem? O 4 equivale à multiplicação de 2 por 2. Então, aqui desse 4 eu tenho 2 vezes 2. E o 100, olha só que importante, tá? O 100, pelo fato de aparecer aqui nele dois zeros, é como se eu tivesse a multiplicação de 10 vezes 10, tá? Pela quantidade de zeros. Então, eu tenho aqui, ó, 10 vezes 10. Perfeito? Então, nós temos, olha lá, eu tenho o 2 que aparece duas vezes e eu tenho o 10 que também aparece duas vezes. E aí, olha só que importante, o nosso índice aqui, ele é igual a 2. Então, vamos separar aqui, ó, o 2 e o 10. Bacana? Então, pelo fato de esses valores, cada um deles, ter uma quantidade dentro do radicando igual ao índice, então esses valores, eles saem da raiz. Como são dois valores diferentes, quando a gente vai extrair a raiz quadrada, tá? Eles sempre deverão aparecer em multiplicação. E aí o que acontece? Como eu tenho aqui 2 vezes 10, a gente resolve essa multiplicação. 2 vezes 10, não se esqueçam que é a mesma coisa do que 10 mais 10, cujo resultado é igual a 20. Ou seja, reparem todo o caminho que a gente pegou até, para determinar, aliás, a raiz quadrada de 400. O que isso quer dizer aqui então? Quer dizer que a raiz quadrada de 400 é igual a 20. Pois, se a gente pensar dessa maneira, 20 vezes 20 é igual a 400, tá bom? Um detalhe bem importante que você tem que pensar é o seguinte. Qual é a importância de nós aprendermos tudo isso aqui, tá? De repente, todo esse conhecimento de raiz quadrada, ele é muito utilizado no cálculo de área, né? De você determinar a medida de um terreno, por exemplo, de uma parede, ao pintar uma casa. Então, tudo isso também envolve o cálculo de radiciação. Tá legal, pessoal? Então, nessa aula nós vimos os elementos da raiz, né, da radiciação. Nós vimos a importância de escrever ou não o índice 2. E eu te mostrei também como determinar ou extrair algumas raízes quadradas, quartas e tudo mais. Legal, moçada? Então, muito obrigado e tchau.